Olá, bom dia. O nosso Agro Pantanal deste domingo já está no ar com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. Hoje vamos falar de uma plataforma de serviços que vai possibilitar ao produtor rural conhecer e comercializar seus ativos ambientais. Trata-se do Inova CPR, que tem como objetivo inserir o pequeno e médio produtor rural no mercado de PSA, pagamento de serviço ambiental. A plataforma foi lançada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, juntamente com o Instituto Ação Verde. Já eu te mostro tudo sobre isso. Agora a gente vai aos destaques da edição de hoje. Governo de Mato Grosso entrega novilhas prenhes para agricultores familiares da região norte. Esta foi a quinta e maior entrega de novilhas desde o início do programa Mato Grosso. No norte do Brasil, no município de Oiapoque, estado do Amapá, uma família decidiu beneficiar o cacau de várzea do rio Caciporé e montou uma agroindústria de alimentos artesanais. E no Papo com Café de hoje, eu vou conversar com Daniela Campos, advogada e membro da diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Poconé. Entre os principais assuntos, vamos conversar com ela. Estão os incêndios no Pantanal e a lei do Pantanal. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Então vamos à nossa primeira reportagem. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja e o Instituto Ação Verde lançaram uma plataforma de serviços ambientais que vai possibilitar ao produtor rural comercializar o estoque de carbono. Vamos conferir na reportagem de Nayana Bricá. O objetivo da plataforma é colocar pequenos e médios produtores no mercado ambiental e permitir que eles possam negociar o estoque de carbono. A ProSoja é responsável por intermediar a relação entre produtores e investidores. Fica a critério do produtor negociar ou não. Nós buscamos aí, juntando os dados existentes, juntando a pesquisa, com relação ao carbono, à emissão, tentar quantificar o ativo ambiental que se tem dentro das propriedades do Mato Grosso, para que o produtor possa, de alguma forma, remunerar tudo isso, porque é um serviço prestado para a comunidade internacional. Mato Grosso é o primeiro estado a ter o Inova CPR. A novidade é uma parceria entre a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso e o Instituto Ação Verde. O pequeno agricultor, o médio ou o grande, que não sabe efetivamente o que ele tem dentro da propriedade de ativos ambientais, de floresta, de área de preservação. Então uma das plataformas vai saber efetivamente a quantidade e a qualidade desse ativo. E a outra plataforma chamada PNBSAI vai fazer a negociação. É como se fosse uma pequena bolsa de valores, uma B3, que aproxima quem precisa do ativo ambiental e quem tem a disponibilidade de vender. A plataforma também visa mostrar ao produtor o potencial ambiental da propriedade. Seu Sérgio, que produz soja e milho na região norte do estado, acredita que a novidade pode ajudar os produtores e pretende entrar na plataforma para avaliar como trabalhar isso nas propriedades dele. Esse é um projeto que está se iniciando e que eu vejo com muita ênfase e com possibilidades muito grandes de prosperar, principalmente porque se trata de um item que nós produzimos constantemente e que nos torna mais sustentável ainda. Já o governador Mauro Mendes acredita que a plataforma pode esclarecer muito sobre a relação entre produtores e investidores e desmistificar alguns assuntos relacionados à indústria. De uma vez por todas, nós vamos desmistificar essa história que alguns ambientalistas falam que tem dinheiro para pagar por esses serviços ambientais. Então agora nós vamos ter a quantificação e a disponibilização. Ou eles pagam agora ou calem-se para sempre com essa história que ficam dizendo que querem contribuir com o planeta, que querem ajudar a salvar o planeta, mas ou eles vão ter que preservar nos seus países ou pagar para nós, mato-grossenses e brasileiros, que estamos preservando aqui.
Fiscais e médicos veterinários do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, colheram amostras de galinhas, patos, gansos e perus de criações domésticas em 43 municípios. O objetivo é acompanhar a sanidade avícola em Mato Grosso. Mato Grosso e o Brasil seguem livres da doença, mas casos foram confirmados em outros países da América do Sul no fim do ano passado. E mais recentemente na Bolívia, Argentina e no Uruguai. Doença infecto-contagiosa que acomete as aves e outras espécies animais, como os mamíferos, também pode acometer os seres humanos. Essa doença ela chegou no continente sul-americano em outubro do ano passado. Já acometeu vários países da América do Sul, Peru, Equador, Chile, Venezuela, mais recente casos no Uruguai, na Argentina, e aí nós estamos todos em estado de alerta para evitar que a influenza aviária entre no Brasil. De fevereiro a março, os servidores do INDEA percorreram 105 propriedades, inspecionando e realizando a amostragem de aves de fundo de quintal. O que é importante se falar também é o seguinte, que ela, por ser uma zoonose, ela pode passar para o ser humano, mas a forma de contágio ela é muito raro de acontecer, certo? Hoje no estado do Mato Grosso não ocorre a vacina por não estar presente, né? E o INDEA ele faz coletas. Agora nos últimos dias, 43 municípios foram realizadas coletas, né, de sangue, da cloaca, que é colocado um produto igual um cotonete que é retirado algumas secreções da garganta da ave para saber se tem a doença ou não. E dessas quase 3.500 amostras, nenhuma foram encontrada a doença ainda, o que é bom, né? Mas é importante se orientar que o INDEA está bem ativo nessa questão para identificar o quanto antes surgir essa vacina para realizar as medidas de forma preventiva nas demais, né? No caso seria a vacinação. A influenza aviária de alta patogenicidade é caracterizada principalmente pela alta mortalidade de aves, que pode ser acompanhada por sinais clínicos. Os sinais clínicos dessa doença incluem sinais respiratórios, tosse, espirro, corrimento nasal, ocular, sinais nervosos, torcicolo, andar cambaleante, asas caídas, tremores e também sinais digestivos como diarreias. Mas também pode acontecer uma alta mortalidade sem que qualquer desses sintomas aconteçam, somente uma morte súbita. Fiscais e médicos veterinários do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o INDEA Mato Grosso, colheram entre fevereiro e março deste ano 3.465 amostras de galinhas, patos, gansos e perus de criações domésticas em 43 municípios. Isso para acompanhar a sanidade avícola aqui no estado de Mato Grosso. Prevenção na verdade, é o olho clínico dele com as aves, né? Para, se caso surgir essa doença, ele realizar a informação para o INDEA o quanto antes, que nós temos profissionais hoje preparados para realizar essa coleta e designar esse material para o laboratório para ver se realmente a ave ela está com essa doença ou não. E o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, eu espero por você. Olá, estamos de volta e o governo de Mato Grosso entregou novilhas prenhes para agricultores familiares da região norte. Esta é a quinta e maior entrega de novilhas fêmeas que ainda não pariram nenhuma vez e estão com a prenhez confirmada desde o início do programa Mato Grosso Produtivo Leite. Este programa foi criado em 2022 pelo governo do estado através da Secretaria de Agricultura Familiar. O governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, entregou 45 novilhas girolando meio-sangue para pequenos produtores de Terra Nova do Norte e demais regiões. A entrega faz parte do projeto de melhoramento genético do rebanho leiteiro do estado, através do programa Mato Grosso Produtivo Leite. Esta é a quinta e maior entrega de novilhas prenhes. Ele está adquirindo uma novilha prenhe, que vai daqui a poucos dias estar parindo. Então, daqui a 2 anos, com certeza, essa uma novilha que ele recebeu
vai estar multiplicada, porque além dele receber, ele comprar uma novilha, ele recebe uma do governo do estado, que é o nosso programa da CEAF. Isso é fomentar a produção do leite. Esse gado, né, com essa genética e com essas especificações, ele não conseguiria comprar aqui na região. Com investimento de mais de R$800 mil, as novilhas estão em gestação entre 4 e 8 meses, com embrião fêmea, também girolando meio sangue. As novilhas são de alta qualidade, com melhoramento genético, e vai impactar positivamente para o aumento da produção da bacia leiteira do estado. Outro benefício é o incremento na geração de renda para os pequenos produtores de Terra Nova e de mais 10 municípios da região norte do estado. Programa que vai fazer com que a agricultura familiar, principalmente, que é o público direcionado, fazer com que possa gerar renda e gerar matéria-prima para as indústrias de laticínios do nosso estado, que realmente necessitam dessa matéria-prima para poder dar continuidade nas suas atividades agroindustriais. A gente precisa de produzir leite, né? Produzir leite, e para a gente produzir leite tem que ter qualidade, né? A gente estamos trabalhando na qualidade de pastagem, qualidade de comida, né? Então a gente precisa melhorar a genética do gado e aí está dando certo, que vai acontecendo assim. Pelo jeito, Deus abençoe, vai melhorar tudo, né? As novilhas foram repassadas aos produtores em solenidade, realizada na sede da Cooper Nova. Nos próximos meses, eles vão receber assistência técnica e acompanhamento da equipe da Empaer. Vendo a situação da alimentação desse animal, como vai estar sendo o comportamento dele, a questão de produção, né, a questão sanitária, toda essa parte a Empaer vai ajudar a fazer. E nós vamos, a cada 60 dias, emitir um laudo para a CEAF, informando da situação que ocorreu nesses 60 dias. Esse programa ele vem justamente de encontro com a necessidade que o produtor tem encontrado de melhorar os custos da produção de leite, né, e a tecnologia na propriedade. Com isso, aumenta a produção e aumenta a renda e a qualidade de vida dessa família. E agora vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade deste domingão, chegando aí pra gente então o nosso quadro que faz aquela pergunta sempre especial para você, hein? Frutas in natura são melhores para a saúde que sucos naturais? Fica aí pensando, já já eu respondo, porque o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola, já sabem, caneta e papel na mão. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Sorriso tem produção de raízes, tubérculos e bulbos. Começa dia 24 e vai até o dia 28. Informações pelo 66-3544-4723. Em Várzea Grande tem manejo avançado na apicultura. Começa dia 24 e vai até o dia 26 de abril. Informações pelo 65-3041-7169. Em Vera tem processamento de carne bovina e derivados. Começa dia 24 e vai até o dia 28. Informações pelo 66-3583-1683. Em Tangará da Serra tem avicultura básica tipo caipira. Começa dia 24 e vai até o dia 28 de abril. Informações pelo 65-3325-0142. Em Tiquira tem produção de derivados do leite e queijos. Começa dia 24 e vai até o dia 28. Informações pelo 65-3491-1357. E agora vamos para mais um intervalinho, mas é rápido. Daqui a pouquinho eu estou de volta, não sai daí. No norte do Brasil, município de Oiapoque, no estado do Amapá, uma família decidiu beneficiar o cacau de várzea do rio Cassiporé. Eles montaram uma agroindústria de alimentos artesanais que promete identidade e sabores únicos, com destaque para o chocolate. Confiram comigo na reportagem do Sistema CNA Senar. 3 paixões estampadas nas embalagens: o cacau, as origens indígenas e os povos ribeirinhos. Essa família, que mora em Oiapoque, no Amapá, quis investir no produto típico da região, o cacau.
O amor pelo fruto começou ainda na infância. Eu acompanhava todo aquele cotidiano, né, de uma comunidade ribeirinha, meus avós, minha mãe, minhas tias, meus tios. E a gente, para nós, que era uma diversão, era uma coisa muito natural eu vir nessa região, no Cacoal, que a gente chama, e colher o cacau. E levava depois esse cacau para processar em casa, aquela forma bem tradicional, bem artesanal. O tempo passou, Dorismar foi morar na cidade, casou, teve 2 filhos. E aqueles momentos na infância, colhendo cacau com a família, ficaram na lembrança e no coração. Depois de se aposentar, ele decidiu voltar às origens e, com o apoio do Sindicato Rural de Oiapoque, viu todo o potencial para o beneficiamento do fruto. Nós descobrimos que nós estávamos em cima de um produto que ele tinha um valor muito mais do que só vender ele para a indústria tradicional. Ele, se fosse processado de outra forma, ele poderia trazer mais valor agregado, que é o movimento Beet-to-Bar, que é do grão à barra. E esse movimento é um movimento que está crescendo muito, as pessoas querem desfrutar de um produto tradicional, regional, com o sabor mesmo da fruta ou da qualidade que ele é. O cacau de várzea da floresta do rio Cassiporé é diferenciado. Tem um terroir específico por conta do solo fértil com muita umidade. Depois de colhido na beira do rio, começa o processo de fermentação e secagem. Em seguida, as amêndoas são levadas para a cidade de Oiapoque, a 3 horas daqui, onde fica a fábrica de chocolates. Pensamos em agregar valor, né, às amêndoas, né, a produzir o chocolate. E aí começamos, aí fomos aprender, fazer o curso, né, de chocolatier, meu marido aprendeu. Até então a gente aprendeu só a transformar, a fazer a barra 100%. Depois fomos aprender a fazer os 50%, 60%, 70% e 81%. E com uma amêndoa diferenciada, os chocolates caíram no gosto dos moradores e também dos turistas. Eu gosto de todos, na verdade. Mas o mais que eu gosto são os chocolates de barra, que são muito gostosos. Comprei trufa, comprei barra de chocolate, né, que falaram que é muito bom. E aí também, por influência de alguns amigos do Rio que já vieram ao Oiapoque e falaram muito bem daqui. Além das barras e da trufa, a família também produz alfajor e brigadeiro. Eu peguei uma barra e comecei a fazer um brigadeiro para nós em casa e todo mundo adorou. Eu falei, eu acho que eu posso vender. Começamos a montar e colocamos nas caixinhas e comecei a fazer delivery, entrega, que era na pandemia. E aí, então eu comecei a vender e aí, você tem que colocar na loja, tudo, e foi um dos principais. Depois das barras, o produto seguinte foi o brigadeiro. A gente tem assim uma divisão de fabricação, né? Uma semana a gente deixa só para chocolate intenso, uma semana só para os alfajores, uma semana para as trufas e o 100%, né? Nas embalagens, a família do Dorismar quis prestigiar os artesãos locais. Olha só o talento da Dona Maria. Ela aprendeu tudo num curso oferecido pelo Sindicato Rural e realizado pelo Senar. E a partir daí, a vida melhorou. Tenho a minha renda própria, ficar dependente. Melhorou muito mesmo. Hoje nós já estamos com 15 mulheres capacitadas para isso. Foi um curso aplicado pelo sistema, pelo Senar, na demanda dos cursos do ano passado. Então, só quem tem que ganhar isso, primeiro, é a comunidade junto com o município. O processo é moroso até chegar nessas embalagens. Requer tempo, paciência e, claro, muita dedicação. A família passou por muitos desafios, mas no final valeu muito a pena, porque o sabor, esse é inquestionável. Aqui, a amêndoa passa pela seleção, quebra, torra e refina. Aquele cacau que vimos sendo colhido é transformado nesse granulado chamado de nibs e é a base para todos os produtos. Em épocas específicas, como a Páscoa, a família diversifica ainda mais o cardápio. A ideia é ampliar o negócio
e exportar esses deliciosos produtos. Eu estou entrando com muita dedicação, com muita boa vontade no empreendedorismo, principalmente nesse trabalho que no desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente, com respeito às pessoas que trabalham aqui, com respeito à sua tradicionalidade, com a sua ancestralidade, e ver que é possível trabalhar no interior, na agricultura, no extrativismo, na bioeconomia. E o programa Agronacional da TV Brasil fez uma reportagem retratando a exportação de proteínas pelo mundo, entre elas a carne suína e de frango. O Brasil é protagonista no cenário mundial na produção de proteínas, sendo que em alguns mercados ainda há espaço para crescimento. Veja mais detalhes na reportagem agora na tela do Agro Pantanal. Começar o Brasil, representando um setor que movimenta uma cadeia que gera aproximadamente 4 milhões de empregos diretos e indiretos. É que o Brasil é o 4º maior produtor de carne suína do mundo e nós somos uma referência, né, em genética, tecnologia, segurança. Então tudo isso nos confere aí a oportunidade. O Brasil é o celeiro do mundo. Nós sabemos que nós abastecemos, aí o nosso agro abastece o mundo e a carne suína não é diferente. Depois, o principal destino das exportações. Dificilmente a China consegue ser autossuficiente, né? É uma população muito grande, com consumo crescente. Então, nos últimos 30 anos, você tem um consumo muito maior de produtos de qualidade, de principalmente acesso à alimentação diferente, né, do que eles tinham em gerações passadas. E tem representantes europeus. A França ela consome um pouquinho mais de 23 milhões de porco por ano. E a produção é quase 24 milhões de porco. Então, o país é autossuficiente, né, no global. Mas se você olha no detalhes, a França exporta carne de porco para a Ásia, para o resto da União Europeia, e importa também produtos, tipo produtos de charcutaria, que os franceses gostem, e pedaços de porco que a produção francesa não é suficiente, né, para atender a demanda. Mas, em geral, a França é autossuficiente na produção de carne suína, que não é o mesmo para carne de aves, né, e de frango, especialmente. Opções de culinária canadenses. No caso do Canadá, a gente vê um consumo grande, principalmente o Brasil, acho que pegou um nicho muito forte nas asinhas de frango, chamado chicken wings, né, que acaba sendo um snack de fast food comum para aquele canadense que está ali assistindo um jogo de hóquei ou um jogo de beisebol, que seria o equivalente ao nosso futebol do fim de semana. Então você está ali vendo o jogo e comendo lá as chicken wings num bar, num boteco, num restaurante. Então, chicken wings e as asinhas, então a gente vê um consumo muito forte, a gente vê frangos inteiros e cortes usados muito para saladas, onde vai o frango, sopas, caldos. O impacto da atividade na África. A África tem trabalhado muito essa questão da agenda. 2063 nós temos um programa já visando a África que nós queremos, né? E eu acho que é importante que a gente compartilhe isso com o Brasil. O Brasil é um parceiro estratégico, né, sobretudo no fornecimento dessas proteínas, né? A proteína do frango mais importante ainda, porque na realidade isso faz com que as pessoas tenham acesso, né, aos alimentos, né, uma proteína de mais acessibilidade, né, em casos, por exemplo, como o caso do Senegal, né, onde 96% da população é muçulmana, naturalmente a gente vai ver que o consumo de porco é baixa. Já em outros países, no próprio Marrocos ou na Tunísia, nós vemos que existem barreiras, existem também umas sobretaxas, né, em cima do valor das carnes importadas. Para quê? Para poder proteger um pouco da indústria, e eles são grandes produtores, né? Marrocos, Tunísia, são grandes produtores também de frango. Mas existe espaço, muito espaço para a carne brasileira, sobretudo aquela que também é industrializada. Na Coreia do Sul,
principais cardápios na Coreia do Sul é a carne suína, né? É muito consumido nos seus restaurantes, em restaurantes de bairro, enfim, nos ensopados, né? Então faz muito parte da cultura, né, asiática, e principalmente Coreia do Sul. E, claro, o Brasil apresenta-se aí como também um parceiro comercial, né, na exportação. Teve novidades com os nossos hermanos. O frango começou a chegar aos poucos, né, no paladar argentino, né, e se incorporar mais, inclusive na parrilla ou na grelha, né. O que acontece? Como nós exportávamos todos estes cortes, sobravam algumas coisas. Nós chamamos essas coisas de achuras, que incorpora tudo que são os chouriços, as linguiças, né? Diferentes partes do frango, as assinhas, por exemplo, inclusive o frango. Foi aí que a gente começou a incorporar mais o frango em si. E até conhecemos hábitos referentes a países do sol nascente. Olhando especificamente para o Japão, de fato o Japão ainda é hoje um importante consumidor de peixe, né? A fonte de proteína animal no Japão principalmente ainda é de peixe, mas a gente percebe que sim, vem aumentando o consumo de frango e carne de porco no país. Então eu creio que existe sim um espaço para que o Brasil consiga desenvolver ainda mais esse mercado japonês de carne suína. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte de um setor que cresce e orgulha o Brasil. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O governo brasileiro anunciou o fim das restrições à carne bovina brasileira impostas pela Rússia em razão do caso isolado de encefalopatia espongiforme bovina atípica no estado do Pará. O anúncio, que soma a recente reabertura do mercado das Filipinas, lograda em 28 de março, e a reabertura de outros mercados, representa a plena normalização do comércio do produto com a Rússia, diferentemente da forma clássica da enfermidade, conhecida como mal da vaca louca. A forma atípica é de ocorrência natural e espontânea no rebanho bovino. Não representa risco à saúde pública e tampouco justifica restrições à importação, conforme diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal. Em função do caso, a Rússia havia suspendido em 1º de março a importação de carne bovina proveniente de animais com mais de 30 meses de idade, provenientes do Pará. Em 2022, as exportações de carne bovina para a Rússia somaram aproximadamente 165 milhões de dólares, equivalente a 24 mil toneladas do produto. O fechamento da safra de laranja 2022-2023 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo do Estado Mineiro, divulgado pelo Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus encerrou em 314 milhões de caixas de 40 quilos. Resultado final foi de 0,86% menor do que a projeção inicial de 316 milhões de caixas, publicada em maio de 2022 devido ao desequilíbrio no regime de chuvas nesse período. No início da safra, a escassez de chuvas prejudicou o crescimento dos frutos das variedades precoces e depois as frequentes e fortes precipitações contribuíram para a queda prematura de frutos. O Fundecitrus informou ainda que, apesar do desequilíbrio na distribuição das chuvas entre o início e o final da temporada, o total acumulado ficou próximo da média histórica e a produção total não se distanciou muito do esperado. Em um contexto macro do volume médio produzido nas 10 últimas safras, a produção atual se equipara à média histórica, com uma diferença insignificante de 0,24%. Olá, vamos para mais um rápido intervalo, mas não sai daí que na volta tem uma entrevista especial. Vamos falar do nosso amado Pantanal. Espero por você.
Olá, já voltamos e o assunto agora é tecnologia. Presente nos estados do Tocantins, Pará e Mato Grosso, o programa ABC Corte viabiliza uma pecuária de corte cada vez mais sustentável. O objetivo é a intensificação da produção de carne em pastagens por meio de uma rede de técnicos multiplicadores e uma rede de unidades de referência nas tecnologias ABC relacionadas à recuperação, renovação e intensificação de uso de pastagens. Vamos então conferir comigo na reportagem da Embrapa, idealizadora do programa, juntamente com a Conservação Internacional Brasil. O programa ABC Corte teve início em 2017. Pessoas confundem, ele não é um programa de assistência técnica, né? É um programa de transferência de tecnologia de inovação, né? Então o projeto ele tem uma metodologia baseada nos multiplicadores, né, nos técnicos multiplicadores. Eles estão treinando nós, que somos técnicos, somos engenheiros agrônomos, e através desse conhecimento que eles passam para nós é que a gente replica para os produtores, né? Esse programa vem capacitando continuadamente esses técnicos por meio de encontros coletivos e por meio de visitas de acompanhamento da implantação dessas tecnologias em unidades de referência tecnológica no Tocantins e em estados adjacentes. Então é uma forma de você multiplicar o conhecimento e de você aproximar a fazenda comercial da pesquisa. Aqui eles ganham experiência, o produtor ganha experiência e nós geramos os indicadores para subsidiar outros produtores que tenham interesse em adotar também essas tecnologias. Tais como a adoção de uma melhor gestão, né, da atividade, aliada às técnicas, né, de produção a pasto, fertilização do solo, adoção de uma suplementação adequada do rebanho, um manejo adequado dessas pastagens e módulos intensivos de produção, divididos em piquetes, né, podendo ser em sistema de sequeiro ou irrigados. Claro que com um local de praça de alimentação e bem-estar dos animais, contendo um acesso completo para todos os que estão ali presentes ao coxo de suplementação e à sombra, uma água em quantidade e acesso suficiente e em qualidade também. Então isso traz um resultado de eficiência, de ganho de peso desses animais maior com um custo menor. É a disseminação da tecnologia chegando ao alcance do produtor rural, né? Fazenda Nova era uma propriedade de aproximadamente 200 hectares, foi vendido a metade para intensificar nos 100 hectares restantes, onde a gente teve o uso das tecnologias aí para aumentar a produção. É uma propriedade familiar, né, onde tem a mão de obra que 90% é da família. Quando a gente assumiu a propriedade, nós implementamos três tecnologias novas. Antes a gestão era, como popularmente é dito, a olho nu, né? E não tínhamos dado, não tínhamos como mensurar a produção da propriedade. E aí com a adoção dessas tecnologias, nós conseguimos produzir muito numa área pequena, quer dizer, nós temos 14 hectares irrigados. No primeiro ano a gente conseguiu uma taxa de lotação de 7 UA por hectare e agora nesse último ano conseguimos 9 UA por hectare. Hoje nós estamos com a produtividade aqui em torno de 60 arrobas por hectare ano. E a nossa meta é de chegar a 100 arrobas por hectare ano. A receita da propriedade é maior, né, porque tivemos uma produção maior na mesma área, sem aumentar 1 hectare de pasto, sem aumentar o custo. Eu e minhas irmãs, o meu pai não deixava a gente mal vir aqui na fazenda, porque ele fala assim, isso não é coisa de mulher. Tanto que quando ele faleceu, a gente realmente não tinha assim, nenhuma experiência com o agro. É uns pastos muito grandes, o gado mudou assim 70% a qualidade, porque era um gado muito ruim, ele queria a quantidade, não ligava para a qualidade, entendeu? A gestão era a do Humberto, né? Que era a mesma que meu pai trabalhava, aquela gestão antiga que não fazia correção de solo. É um manejo extensionista com baixo investimento. A Taliana, junto com as irmãs delas que assumiram a propriedade, decidiram sair desse manejo convencional, né? Fizemos esse rotacionado que vocês estão vendo aqui, que
que numa área de 16 alqueires, aqui a gente criava nessa área, sem dividir, 120 cabeças de gado. Hoje a gente cria de 500 a 600 cabeças na mesma área. A equipe que está trabalhando hoje com ela é a mesma equipe que trabalhava na época do pai dela. Então, a questão que mudou é só a forma de tocar o negócio. Uma quantidade de gado dessa, antes nós tínhamos que estar em torno de 4 vaqueiros para poder ir, olha lá, ainda não juntava tudo num dia. Hoje nós fazemos esse manejo aqui, uma pessoa sozinha, até numa moto ou de pé, não precisa nem de animal. Então é uma qualidade, uma mudança grande, né? Bem menos laborioso, né? Bem menos árduo esse trabalho, né? O manejo fica muito mais simples, então do ponto de vista do trabalhador também você tem esse ganho, né, social. E do ponto de vista ambiental, o efeito poupa-terra talvez seja o principal ganho. Então a gente diminui muito a pressão sobre as áreas de vegetação remanescente. Então isso contribui para que a gente cumpra com a nossa legislação, com o nosso Código Florestal. Os agricultores, pela qual eu convivo, todos têm toda essa preocupação, sim, com o meio ambiente. Isso é uma questão que não tem mais volta. É um programa que vai de encontro com o Plano Nacional de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, é uma política pública. Ele também vai de encontro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, preconizados pela ONU. A gente tem, em média, no programa, uma produtividade 5 vezes maior que a média nacional, né? Chegando aí nas melhores áreas até 10 vezes a média nacional. O programa ABC Corte nasceu do projeto ABC Corte, uma iniciativa da Embrapa, né? E tornou-se agora um programa juntamente com a parceria do Senar, da CI Brasil, né? Da Universidade Federal do Tocantins, de Araguaína, do Rural Teams e de algumas prefeituras. A gente também tem um modelo de captação de incentivos da iniciativa privada e estamos com uma parceria muito importante também com a Iara Fertilizantes para essa próxima safra. Eu indico qualquer produtor a procurar a Embrapa, a CI, e trabalhar com as tecnologias que são apresentadas. E desde quando nós iniciamos essa parceria, a fazenda tem assim uma outra cara, só resultados positivos. Então, eu só tenho que agradecer essa parceria. E no Papo com o Café de hoje, eu vou conversar com Daniela Campos, que é advogada e membro da diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Poconé. Entre os principais assuntos que eu vou conversar com ela estão incêndios no Pantanal e a Lei do Pantanal. O Sindicato Rural de Poconé participou de uma reunião com o Corpo de Bombeiros e integrantes do Comitê Estadual de Gestão do Fogo para definir quais serão as ações de prevenção e resposta a incêndios na região do Pantanal. Então começa agora a nossa entrevista aqui no quadro Papo com Café. Olá, Daniela, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui no programa Agro Pantanal. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos os telespectadores. Olha, a gente ama falar sobre esse bioma incrível, impressionante, o Pantanal. E ainda mais quando a gente fala de preservação. Conta para mim, então, como é que toda a turma lá de Poconé está nesse momento com as ações que já foram desenhadas, né? Essa estratégia, de fato, ela tem novidades, é protetiva? Conta pra gente. Sim, Luciana, nós agora estamos atuando preventivamente, né? Nós, infelizmente, no ano de 2020, quando aquele fogo, aquele incêndio tomou conta do Pantanal e ganhou a repercussão internacional, nós estávamos atrasados no combate ao incêndio, nas atividades de políticas públicas ali dentro do Pantanal, né? Isso era um atraso que foi aceito e entendido até pelos entes públicos, né? Hoje nós estamos trabalhando numa outra vertente, estamos trabalhando antecipadamente. E o Sindicato Rural, as entidades, se reuniram, como você bem disse, com o Comitê de Gestão de Fogo, com o Corpo de Bombeiros, para renovar essa parceria, porque o fim das chuvas vão, né, cessar agora, né, no mês de abril, diminui bastante o fluxo de água, para começar o período de seca, né, de estiagem no Pantanal, que começa a esvaziar e começa a ficar escasso. E nós precisamos estar com essas medidas prontas para qualquer foco de incêndio ser combatido com brevidade. Conta pra gente então, diante de toda essa complexidade que é o Pantanal, é uma área muito extensa também, em algumas regiões, né, bem menos populosas.
quais são os principais fatores que acabam, né, elevando a causa desses incêndios lá no Pantanal? Porque quando a gente fala vai trabalhar de forma preventiva, ou seja, já existe todo o mapeamento, já consegue se perceber de que forma isso pode acontecer e como isso vai fazer com que a gente consiga combater de forma mais rápida. É uma série de ausências dentro do Pantanal, né? Nós temos uma série de ausências. Ausências do ente público, ausências do homem pantaneiro, das pessoas ali, diante do êxodo que a gente vive hoje dentro do Pantanal. Ainda continua o êxodo? Ainda continua. Por quê? Porque nós temos ausências de leis efetivas que garantem segurança, que garantem desenvolvimento econômico daquela região. Não basta ter um bioma lindo ali se você não cuidar desse bioma. Era esses os motivos que levaram ao incêndio de 2020, volto a dizer. Esse esquecimento do Pantanal e das pessoas que estavam ali. Como, por exemplo, manutenção em rede elétrica, escassez de comunicação, de torres de comunicação dentro do Pantanal. Essas manutenções, por exemplo, Luciana, na rede elétrica do Pantanal, foram um dos fatores que levaram ao incêndio. Teve um curto-circuito, o cabo caiu e nós estávamos em plena seca. Aquilo lá foi material polvoroso para contribuir por um incêndio. Então, assim, o que eu volto a dizer, é a ausência do ente político, porque, a exemplo, posso falar ali da nossa região de Poconé, nós não tínhamos nem um posto do Corpo de Bombeiros. Hoje a gente já tem efetivado para qualquer foco de incêndio ter equipe qualquer emergência. Qualquer emergência, hoje a gente já conta com esse apoio. Então, ausência do ente naquela época, ausência do homem que saiu dali por ausência de investimento, de financiamento, por ausência de investimento de políticas públicas na construção de uma simples estrada, escola ali no Pantanal, a gente carece ainda. Então, nós estamos caminhando, estamos bem melhores do que há 2 anos atrás, sem dúvida. Opa, eu fiquei tão feliz aqui com essas alternativas que você colocou pra gente, dá realmente aquela sensação de que o nosso Pantanal está começando a ser bem cuidado, a ser novamente bem tratado. E esta questão do êxodo já diminuiu por parte daqueles que, nossa, cresceram no Pantanal, né? Eu fico aqui imaginando que se eles chegaram, né, a essa medida extrema, é aquilo que você já antecipou aqui pra gente, né? Uma falta de política, de legislação que favoreça o desenvolvimento. Teve modificação nisso ou não? Com a lei do Pantanal, por exemplo? Nós ainda não sentimos reflexos das alterações da lei do Pantanal que ocorreu em 2022, setembro de 2022 perante a Assembleia e foi sancionada pelo governo do estado. Nós ainda não sentimos reflexos dessa mudança, do retorno, da presença do pecuarista, do pantaneiro ali para a região, tendo em vista que a lei ainda não foi regulamentada. O que quer dizer isso, Luciana? A lei é um conjunto de normas e diretrizes que precisa de uma regulamentação das permissões dentro do uso e do gozo do Pantanal. E segurança jurídica, então? Nós estamos, as alterações propostas pela Assembleia Legislativa, como eu disse, que foram aprovadas pelo governo do estado, estão hoje sendo discutidas no Tribunal de Justiça por meio de uma ADIM, que nada mais é do que uma ação direta de inconstitucionalidade, que justamente questiona se é constitucional ou inconstitucional a forma com que essa lei foi alterada. Quem entrou com a ADIM? O Ministério Público? O Ministério Público propôs essa ADIM em desfavor do governo do estado, né, porque ele é o pai da lei, e é através do governo do estado que traça essas diretrizes do que pode. É importante deixar claro que nós temos essa lei desde 2012, porém só em 2022 esta lei sofreu alterações. Você pode me perguntar que tipo de alterações que favorecem e que fomentam a utilização do Pantanal de uma forma sustentável? Limpeza, substituição de pastagem, permissões em pequenas escalas da produção da pecuária extensiva e não da pecuária intensiva, proibições de produção em larga escala. De soja, por exemplo. Por exemplo, de soja. Então, assim, nós precisamos desse instrumento normativo para sentir, de fato, o fomento de novo ali naquela região. E tem previsão de esgotar toda essa discussão no campo jurídico, então? Está na mão do TJ. Nós estamos com essa ADIM, né, que vai provavelmente entrar em pauta de julgamento, para ser apreciada se a proposta da ADIM
tem cabimento jurídico ou não. Nós acreditamos muito na lei do Pantanal, na forma com que ela se apresentou, nas mudanças que ela trouxe, porque ela encontra estudo técnico. A lei não foi simplesmente proposta ouvindo um corpo de classe ou de pessoas. A lei é composta de diversas notas técnicas da Embrapa Pantanal, que é o ente que foi contratado pela Assembleia Legislativa em parceria com o governo do estado para poder estudar o Pantanal. Agora, quem é contra, né, o parecer do Ministério Público em relação à degradação ambiental, porque só posso entender que seja essa a visão do Ministério Público, né? De que forma fazer? Está faltando uma compreensão melhor para o MP, por exemplo, o que é produtividade atrelada à sustentabilidade? É possível nós termos isso hoje no Pantanal, comprovar isso, para que realmente a gente tenha a conotação e a veracidade de que o pantaneiro, ele não é um destruidor do meio ambiente, muito pelo contrário. Quanto mais temos a presença deles, mais teríamos a garantia de preservação. Exatamente, muito bem colocado. Na verdade, a ADIM proposta pelo Ministério Público, ela questiona pontos da lei, da forma com que ela foi aprovada. Então, assim, nós trazemos a opinião... Não é o mérito, é a forma constitucional, é isso? Constitucional também, de como ela foi colocada, né? Ela, entre outras objeções, alega que não houve estudo técnico baseado, mas a gente, em contrapartida, sabe e se sente muito seguro, por isso que a gente se sente muito seguro com a lei, que foi muito bem respaldada e subsidiada, né? Essas propostas que vão interferir diretamente no uso e gozo do Pantanal. Então, nós entendemos assim, que é cabível, o judiciário existe, é para isso, para levar as discussões, mas nós precisamos de celeridade, em contrapartida, né? Nós precisamos de celeridade. Novamente, vai vir o período de estiagem, vai vir o período de seca. Nós conseguimos em 2021, final de 2021, o decreto do governo do estado que permite a limpeza do Pantanal, porque nem isso quem estava ali conseguia fazer. O que é limpeza? Limpeza não é desmate, porque limpeza é você tirar plantas invasoras, material orgânico que nada contribui para aquela região, nem para os animais que não pastam, que não circulam naquela região. Isso é limpeza do Pantanal. Limpeza não é desmatamento. Então, é limpar aquela área. Até 2021, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos decreto que regulamentava isso. Então, se eu fosse realizar uma limpeza hoje dentro da minha propriedade, eu seria possivelmente autuada por essa. Não precisa pedir a licença, então, com o decreto, ou ainda permanece a necessidade de pedir a licença? Isso é possível. Você tem que entrar com um projeto. Você faz um inventário de quais são as árvores e espécies que existem dentro da sua propriedade. Você vai contratar um profissional técnico para isso. Vai formular um projeto e vai dar entrada no processo administrativo na Secretaria Estadual de Meio Ambiente para realizar a limpeza da sua área. Mas responde em tempo hábil? Nós temos aí alguns gargalos, né? Nós temos alguns gargalos, que inclusive já questionamos a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Ela diz que, como tudo é muito novo também, muitos projetos não estavam em consonância com os procedimentos dentro da Secretaria. Por isso tem muita nota de devolução desses projetos e a cada hora que você faz uma alteração, precisa passar de novo pela análise. A gente tem a burocracia no meio do caminho. Eu já fico torcendo aqui para que aconteça a regulamentação, porque eu vou fazer uma suposição. Vamos supor, então, que a lei do Pantanal, enfim, saia do papel, termine, né, todo esse imbróglio, essa polêmica. E aí, qual seria o futuro do Pantanal mato-grossense a partir do momento que supomos que a lei do Pantanal vai vingar? Nós esperamos que com essas alterações na lei, nós vamos conseguir trazer de novo para dentro do Pantanal as pessoas que por ali já deixaram, manter aquelas que estão ali, trazer os sucessores, porque hoje o Pantanal é uma nova sucessão de pessoas, de heterogeneidade ali dentro do Pantanal. Então, assim, nós entendemos que com as alterações da lei, isso vai fomentar de novo a pecuária extensiva, que contribuiu muito para o crescimento do estado de Mato Grosso e representa muito, principalmente no Pantanal mato-grossense. Hoje, você só pode ter a pecuária extensiva no Pantanal, você não pode ter nenhum outro tipo de cultura. Tendo em vista que existem diversas propriedades, existem muitos produtores rurais ali,
não tem como fugir dessa atividade. Ele não vai deixar sua área improdutiva, sendo que ele pode utilizar-se da pecuária. Mas ele só pode utilizar-se da pecuária se ele tiver a segurança jurídica para atuar ali dentro. O que hoje ainda nós não temos essa segurança jurídica de fato. Agora, você consegue mensurar o tamanho desse êxodo, né, do Pantanal e quanto tempo seria necessário para que mudasse esse quadro? Nós temos na década de 70 um dado de que nós tínhamos ali 1 milhão de cabeças de gado dentro do Pantanal da região de Poconé. 1 milhão? 1 milhão, que hoje não representa 199 mil. Meu Deus! Então você consegue ter a dimensão do que aconteceu. Muitas propriedades foram abandonadas no curso, porque aquilo que eu te disse, é um conglomerado de fatores. Desde a ausência do poder público, volto a dizer, não existem estradas, não existe manutenção em rede elétrica, não existe comunicação, não existe escola, não existe posto de saúde. Então, como que eu vou ter por exemplo, dentro de uma propriedade, uma família com 2 crianças? Se eu não tenho, eu não vou ter essa família trabalhando dentro do Pantanal. Nossa, eu fico aqui imaginando o desenvolvimento para o município de Poconé com a lei do Pantanal. Vai ser uma transformação para o município. Nós acreditamos nisso. Ainda temos a fé de que isso vai fomentar muito o município de Poconé, vai fomentar a região ali, bem como a Baixada de Santo Antônio, de Barão de Melgaço, que é banhado pelo Pantanal também. Nós entendemos que a gente precisa, são regiões que hoje, se você for ver o IDH, são regiões pobres, porque são regiões que findam a região, não tem desenvolvimento a não ser o Pantanal, elas não são áreas... pontos de escassez de desenvolvimento. E o que se tem nela? Se tem um Pantanal e se tem as propriedades sem poder uso e gozo dentro da segurança jurídica. Então, nós entendemos que vai ser benéfico para todo o estado de Mato Grosso, para todas essas regiões, trazer de volta, porque as áreas existem, as propriedades existem, né? Todas as pessoas que estão ali podem exercer novamente o seu direito de propriedade, qual seja o uso e gozo daquilo dentro dos seus limites. Olha só, eu tenho muita fé, viu? Eu tenho fé que daqui a 1 ano você vai voltar aqui no Agro e vai falar assim, olha, Luciana, lembra quando eu vim aqui, ainda não tinha a lei do Pantanal, agora já tem, sabe o que mudou no município? Tudo. No Pantanal tudo mudou, viu? Tô aqui já, olha, tô profetizando, viu? E nós esperamos. A lei do Pantanal, e que você volte daqui a 1 ano para contar pra gente todos os frutos, viu? Com certeza, assim eu espero. Obrigada pela sua presença aqui no Agro. Obrigada, Luciana, obrigada por essa oportunidade. E eu faço o apelo, conheçam o Pantanal, estejam no Pantanal, porque acima de tudo, ele é um bioma riquíssimo, né? E nós precisamos de pessoas ali dentro, nós não precisamos de ter pessoas fora do Pantanal. Nós queremos que ele seja movimentado pelo turismo, pelas propriedades rurais, enfim... Queremos essas pessoas dentro do Pantanal, porque fomenta como um todo a região. Não conta pra ninguém que eu te falei, tá? Mas eu sou uma ótima turista pantaneira. Olha aí, verdade. Que beleza. Uhum. Que beleza. Prazer conhecer você, viu? Igualmente, muito obrigada pela oportunidade. Bom, gente, agora o nosso Agro vai para aquela receita tentadora para você fazer igualzinho aí na sua casa ou na fazenda. Sabores do Cerrado.
receita boa demais, né? Especial aí para você, viu? Bom, agora vamos saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Lembra aí da pergunta? Frutas in natura são melhores para a saúde que sucos naturais? Sim, é verdade, gente. As frutas possuem duas vantagens em relação aos sucos. Você aproveita todos os nutrientes presentes na casca, bagaço e até nas sementes. E assim que fica pronto, o suco começa a perder vitaminas, antioxidantes e sais minerais. Isso acontece pelo contato com o oxigênio. Tá aí a resposta para você, viu? E assim termina nosso Agro Pantanal deste domingo. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até domingo que vem.